Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina de Inteligência Artificial eu irei abordar mais um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionada, que é o algoritmo árvore de decisão. Pessoal, árvore de decisão é uma técnica de aprendizagem de máquina supervisionada bastante simples, que tem como base a exploração de um conjunto de registros conhecidos, ou seja, um dataset, visando justamente obter a função f de x que vai ser usada para predizer a classe, predizer o rótulo do atributo classe, ou seja, o valor de y, certo? Correspondente a um registro desconhecido. A árvore de decisão ela representa a função f de x por meio de uma estrutura de decisão baseada em árvore. Daí vem o nome árvore de decisão, que é um grafo. Dentre os principais algoritmos que implementam uma árvore de decisão, é possível destacar o ID3, o CART e o C4.5. Beleza? Bom, a árvore de decisão ela possui vértices terminais ou não terminais e as arestas. Os vértices terminais são as folhas, são os que possuem o valor da classe. Possui uma aresta que chega e nenhuma que sai. Já os vértices não terminais são eles que possuem as condições de teste, que corresponde aos atributos preditivos. E as arestas, as possíveis respostas correspondentes às classes. Beleza? Então observe essa figura. Nessa figura, ao lado esquerdo, tem um dataset de uma seguradora com um conjunto de registros conhecidos. Esse dataset ele possui registros correspondentes às pessoas que oferecem risco ou não, corre risco ou não de sofrer um acidente. E aí, a partir desse dataset da seguradora, foi gerada uma árvore de decisão, certo? Observem que o vértice raiz ou nó raiz dessa árvore é um vértice do tipo não terminal. E normalmente o vértice raiz ele se refere ao atributo que possui maior relevância, o atributo que possui a maior capacidade de decisão, que nesse exemplo é o atributo sexo. Descendo o nível hierárquico, a gente observa o atributo idade. E descendo um pouco mais o nível hierárquico, a gente observa os vértices terminais, que podem ser sim ou não, que correspondem ao atributo classe. Então, repetindo, os vértices não terminais, eles correspondem aos atributos preditivos. E os vértices terminais, ou nó folha, corresponde ao atributo classe. E as arestas correspondem aos possíveis caminhos ou resultado de uma condição de teste. Beleza? E aí, pessoal, o processo de aprendizagem do algoritmo de árvore de decisão corresponde à geração de uma árvore de decisão. Dado como entrada um conjunto de treinamento, conjunto de registros conhecidos, o processo de aprendizagem consiste em gerar uma árvore de decisão a partir desse conjunto de treinamento. E a tarefa de predição consiste em, dado como entrada um registro desconhecido, percorrer a árvore de decisão com o objetivo de encontrar a classe para esse registro desconhecido. Beleza? Então, a explicação de uma determinada decisão está na trajetória da raiz à folha representativa desta decisão. Beleza? Certo? Então vamos supor que a gente queira classificar esse registro desconhecido, a gente queira fazer uma predição, obter a classe. Se essa pessoa, se ela for do sexo masculino e ela tem 21 anos de idade, essa pessoa ela corre o risco de ter um acidente? Sim ou não? Essa é a pergunta que a gente deseja fazer. Então, se a gente percorrer a árvore de decisão, realizando
as condições de TERT, de acordo com o valor de cada atributo preditivo do registro desconhecido, a gente consegue encontrar a classe. Então vamos supor, né, se o sexo, se ele for feminino, ele não se envolve em acidente, certo? Agora, se o sexo é masculino e idade é superior, se sexo é masculino e idade é superior a 25 anos, ele não se envolve em acidente, certo? Agora, se sexo é masculino e idade é igual ou inferior a 25, sim, ele se envolve em acidente. Então esse modelo ele pode ser usado pela empresa para prever a classe de um futuro cliente, certo? E a gente viu que a classe do registro desconhecido foi obtida exatamente, né, através de uma trajetória, né, que a gente percorre de acordo com o valor das condições de TERT que são implementadas nos vértices da árvore. Beleza? Então é bem simples, pessoal. Bem simples a árvore de decisão. Mas como nós podemos construir uma árvore de decisão? Pessoal, o algoritmo básico que constrói a árvore de decisão, ele é baseado na construção de uma árvore de decisão de cima para baixo. Começando com a seguinte questão: qual atributo deve ser colocado na raiz da árvore? Ou seja, qual é o atributo que tem maior poder de decisão? Qual é o atributo que maximiza o particionamento dos registros? Certo? Então, novamente, para a gente identificar qual o atributo preditivo que a gente deve colocar numa raiz, a gente deve avaliar, certo, cada atributo do registro para determinar o quão bem ele sozinho classifica um conjunto de registros do dataset. Beleza? E aí isso pode ser feito de uma forma analítica ou matemática. Eu vou mostrar de uma forma matemática. Então, de uma forma matemática, a gente vai precisar fazer uso de algumas fórmulas para identificar qual é o atributo que maximiza a capacidade de particionar conjunto de treinamento. Então, quais são essas fórmulas? O ganho de informação, a entropia e o ganho. Para falar a verdade, o atributo que vai ser colocado no nó raiz é aquele que tiver o maior ganho. O maior ganho. Mas para obter o ganho é necessário primeiro obter o ganho de informação e a entropia. Certo? Então, a ideia é calcular o ganho para cada atributo que faz parte do conjunto de treinamento. Para cada atributo preditivo que faz parte do conjunto de treinamento. Mas, repito, vai ser necessário também, né, obter a entropia e o ganho de informação. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Considere o dataset abaixo. Nós temos aqui um dataset. O atributo chose é o atributo classe, ele que possui o rótulo de classe. Beleza? E aí tem o atributo size, shape e color. Beleza. A primeira coisa que a gente precisa fazer é obter o ganho de informação. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o ganho de informação, o valor obtido foi 0,985. Como é que foi que esse valor foi obtido? Vamos lá. Para obter o ganho de informação, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai verificar o número de vezes que uma determinada classe ela se repete no dataset. Por exemplo, o IES ele é encontrado 1, 2, 3, 4 vezes. Então, P, né, corresponde ao IES, que é igual a 4. E o não, 1, 2, 3, certo? Então, nós podemos dizer que P é positivo, N é negativo. Então, IES 4, no 3. Se a gente jogar 4 e 3 nessa fórmula aqui,
né, de ganho de informação. O valor encontrado foi 0,985. Beleza, então já calculamos o ganho de informação. Beleza. Próximo passo é calcular a entropia para poder, né, obter o ganho. Então vou fazer o seguinte. Vamos calcular a entropia para o atributo size. Por atributos, vale ressaltar que a gente vai ter que fazer isso para cada atributo, né? Para cada size, shape, color, beleza? Eu vou realizar um cálculo somente para o atributo size, e aí, através dessa lógica, vocês poderão empregar para calcular o ganho dos demais atributos. Então, o size. O size, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a entropia, né? Tá, a fórmula da entropia é bem tranquilo, tá aqui ó, a fórmula da entropia, certo? Eu vou ter que multiplicar pelo o ganho de informação o valor do somatório da razão de PI mais NI, razão, né? P mais N. Então, para o size é o seguinte, ó, para o size, o size ele pode ser, ele pode ter os seguintes valores: S, M, L, ou seja, small, medium ou large, certo? E aí, vamos observar lá na tabela anterior o valor de PI e o valor de NI correspondente ao size. Então, correspondente ao size, aliás, especialmente correspondente ao valor small. Small, observe aqui, ó, small. O small, ele tem para o valor null, ele tem 1. Para small, para o valor yes, ele tem 1. Tá, então 1. Ou seja, P1N1, beleza? Tá aqui, ó, P1N1. E aí o ganho vai ser 1. Certo? Agora, size correspondente a medium. Medium. O P dele, ó, é 1, certo? E o N é 0, não tem medium null. Né? Então, é 1, é 0, e o ganho de informação é 0. E o large, vamos dar uma olhada no large. O large tem aqui, ó, 1, certo? 2. Para N, né? E para P, o large tem 1 e 2, ou seja, 2 e 2. Aqui, ó, 2 e 2. O ganho de informação é 1, certo? Beleza. E aí, agora dá para calcular a entropia, né? Então, a entropia vai ficar 2 por 7 vezes 1, certo? 2 por 7 vezes 1. 2 por 7 corresponde o atributo size, 2 por 7, corresponde olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Beleza? 7. 2 corresponde a yes ou não. 2 por 7 vezes 1. Mais 1 por 7 vezes 0. 1 por 7 que é o medium, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 por 7. Mais o large, 4 por 7 vezes 1. 4 por 7, large, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 7. Certo? Vezes 1, né?
que é o ganho de informação. O valor obtido foi 0,857. Agora sim, agora dá para calcular o ganho do atributo size. Para calcular o ganho do atributo size, eu vou diminuir o ganho de informação, que é 0,985, menos a entropia, que é 0,857, e o valor obtido foi 0,128. O valor do ganho. Beleza? Similarmente foi calculado o ganho do atributo shape, que é igual a 0,7, e o ganho do atributo color, que é 0,521. E assim, o atributo que possui maior ganho, ele deverá ser colocado na raiz da árvore, que nesse exemplo aqui é o shape, que possui 0,7. Beleza? Então, shape, ele vai ficar localizado no nó raiz. Tudo bem? Certo? E dessa forma a gente constrói uma árvore de decisão. Deu para entender, pessoal? É dessa forma que funciona o processo de aprendizado. Bom, e como nós podemos converter, né, a árvore de decisão, como nós podemos converter ela em implementação, como ela pode ser implementada em código, né? Então, uma árvore ela pode ser implementada como um conjunto de regras. Cada regra começa na raiz da árvore e caminha para baixo em direção às folhas. Beleza? Cada nó de decisão acrescenta um teste, uma condição de teste. Certo? Vale ressaltar que cada nó de decisão corresponde também a um atributo preditivo, que acrescenta um teste às premissas, ou seja, às condições da regra. O nó folha representa a conclusão da regra. Certo? Então aqui, nesse slide, a gente observa um exemplo de uma árvore de decisão e a implementação dessa árvore de decisão usando um conjunto de regras disjuntas. Beleza? Vamos pegar aqui essa primeira regra aqui, ó, que corresponde ao nó raiz. Se paciente se sente bem, é igual a sim, então classe é igual a saudável. Ó, se paciente se sente bem é igual a sim, então a classe é igual a saudável. Certo? Vamos dar uma olhada nessa outra regra aqui. Ó. Se paciente se sente bem é igual a não, né? E paciente tem dor igual a não. E temperatura do paciente é menor ou igual a 37, então a classe é saudável. Beleza? Certo? Vamos dar uma olhada nessa terceira regra aqui. Ó. Se paciente se sente bem é igual a não. E paciente tem dor é igual a não. E temperatura do paciente é maior que 37, então a classe é doente. E finalmente a quarta regra. Se paciente se sente bem é igual a não, e paciente tem dor igual a sim, então a classe é igual a doente. Beleza? Então essa é uma forma de implementar a árvore de decisão. Vale ressaltar, pessoal, que essas regras de decisão, elas são geradas automaticamente, certo? São geradas automaticamente por meio de um algoritmo que implementa a árvore de decisão. Aqui tem uma outra forma de implementar uma árvore de decisão usando regras aninhadas. Seria uma forma mais elegante, vamos dizer assim, de implementar uma árvore de decisão, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se paciente se sente bem é igual a sim, então, sim, né? Então, classe é igual a saudável. Certo? Se não, paciente tem dor é igual a não. Se temperatura do paciente é menor ou igual a 30, então, classe saudável. Se não, se temperatura do paciente é maior que 37, classe é igual a doente. Beleza? Certo? Retornando para a condição anterior, se paciente tem dor é igual a não, vem para cá, né?
Senão, se paciente tem dor igual assim, classe doente. Beleza? Então a gente observa que essa forma é uma forma realmente mais elegante, né, de implementar uma árvore de decisão usando regras alinhadas. Beleza? Como é de praxe, normalmente eu sempre deixo uma atividade, né, para que vocês possam praticar. E aí, com base no dataset abaixo, abstraia uma função f de x baseada em árvore de decisão que permita predizer se um cliente de uma locadora de veículos é cliente de carro nacional ou cliente de carro importado em função da sua idade e renda. Beleza, pessoal? Mas a aula ainda não terminou, eu vou mostrar também para vocês um notebook que ele implementa um exemplo de classificação utilizando árvore de decisão. Para nossa sorte, a biblioteca Scikit-Learn, a mesma que eu venho empregando para mostrar para vocês exemplos de classificação usando KNN, usando SVM, usando rede Bayesiana, eu vou usá-la para mostrar para vocês aqui uma classificação usando árvore de decisão. Então aqui eu estou com o meu notebook aberto. Essa aqui é aquela célula que vocês já sabem, já conhecem, onde eu faço os importes das classes, das bibliotecas. Estou justamente importando aqui, ó, Decision Tree Classify. Eu estou importando a implementação de uma árvore de decisão usada na tarefa de classificação. Beleza? E aí, nas próximas células, você já sabe, basicamente, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou acessando o dataset Iris CVS, que está armazenado no meu Drive. Estou acessando através do Pandas. Estou guardando a referência aqui nessa variável, na variável Iris. Por meio dela, eu posso chamar o método read para visualizar alguns registros desse dataset, alguns registros classificados. Depois, através do método info, eu posso obter informações sobre o dataset, sobre os atributos, né, a quantidade de registros, o nome dos atributos preditivos, o nome do atributo de classe, o tipo de cada um, certo? Depois eu vou dividir o dataset em conjunto de treinamento e teste, lembrando que o conjunto de treinamento ele deve ter 70% e o conjunto de teste 70%. Beleza? E aí depois eu posso printar na tela, né, como vocês estão vendo aqui, estou dando um print, né, para imprimir o tamanho do conjunto de treinamento e o tamanho do conjunto de testes. 105 registros vão ser usados para treinamento e 45 para teste. Nessa outra célula aqui eu estou especificando quais são os atributos preditivos e o atributo de classe que vão ser usados para treinamento e teste. E finalmente, essa aqui é a célula mais importante. Ó. Eu vou instanciar a classe Decision Tree Classify para ser instanciado, para ser criado uma árvore de decisão, né, um objeto. Guarda aqui nessa variável Decision Tree a referência desse objeto correspondente a uma árvore de decisão. E aí, através do Decision Free, eu vou chamar o método fit, justamente para realizar o treinamento ou a aprendizagem. Passando aqui os registros que são usados para treinamento, né? E aí a aprendizagem vai ser realizada. Uma vez que o modelo foi gerado, uma vez que a árvore lá foi gerada, eu posso chamar o método predict, passando aqui, ó, o conjunto de registros de teste para fazer predições, certo? O objetivo é fazer predições para viabilizar que seja possível avaliar a acurácia desse modelo, certo? E aí, na sequência, através do método predict, eu estou fazendo aqui, né, uma predição, estou guardando aqui na variável predict o resultado da predição e através do método acurácia underline score, eu estou passando aqui, ó, o resultado da predição que está guardando nessa variável e o registro de teste, e aí eu vou obter através desse método a acurácia do modelo que vai ser impressa. Beleza? E a novidade aqui, ó, eu estou usando o método plot underline tree da classe tree, passando aqui, ó, a árvore de decisão que foi instanciada aqui em cima. E aí o resultado é esse que vocês estão vendo aqui, ó, muito legal, ó. É desenhado a árvore de decisão que foi gerada.
né? E a gente observa aqui as condições de teste dos vértices que fazem parte da árvore de decisão que foi gerada. Beleza? E finalmente, nessa última célula, eu estou realizando uma predição, usando o método predict da árvore. Então, eu estou... aqui eu criei um registro desconhecido, que corresponde a um registro não classificado, né, que não tem a classe correspondente. E aí eu passo esse registro conhecido para o método predict, como argumento de entrada para o método predict da árvore, que vai realizar uma predição e vai imprimir aqui o valor da predição. Que é, nesse exemplo aqui, a gente observa, né, um valor que foi impresso. Deixa eu fazer só uma alteração aqui. Aqui, ó, Decision Tree. Opa! Decision Tree. É esse cara aqui que eu tenho que usar. É porque eu estou fazendo uma correção aqui online, né? E agora eu vou executar. E está aqui o resultado, ó. A classe que foi inferida, né, que foi predizida. Então, esse registro desconhecido ele foi classificado como Virginia. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A árvore de decisão é um algoritmo que já foi bastante empregado em aprendizagem de máquina, em tarefa de classificação, certo? Assim como KNN, rede bayesiana, SVM. Vale ressaltar que SVM é, dentro dos algoritmos de aprendizagem de máquina tradicionais, o que se destacou por apresentar ótimos resultados, ótima acurácia em relação aos demais. Ok? E é isso, pessoal. Beleza? Eu vou parar por aqui, a gente volta a se falar na próxima videoaula.